paz do Senhor, irmãos, que todos estejam na graça de Deus, amém? Eu vou entrar hoje aqui com uma mensagem e eu vou falar de duas, duas mensagens, né? Uma está são todas no livro de Lucas. Uma está no capítulo 15, a partir do versículo 4. Logo vem o versículo 8 e em diante o versículo 11. Amém? Todos no capítulo 15 do livro de Lucas. No versículo 15, capítulo 15, versículo 4, fala sobre capítulo 3, irmãos, me perdoe, a ovelha perdida, né? Ele lhe propôs esta parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, contente, e chegando em casa convoca os amigos e vizinhos e diz-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha que havia perdido. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu como um pecador que se arrepende, mais que sobre 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aqui, quando fala os 99 justos que não necessitam de arrependimento, ele não está desfazendo daquelas 99 ovelhas. Ele só está se referindo que aquelas 99 já estão salvas. E ele necessita buscar aquela que precisa de salvação, que precisa de uma comunhão com Deus. Porque nós representamos a ovelha. E Jesus representa o nosso pastor, porque é ele que cuida de nós todos os dias. Amém? Nessa parábola, nessa passagem da Bíblia que fala o valor que o Senhor dá a cada alma individualmente. Isso não quer dizer que as 99 que são deixadas sozinhas, mas não quer dizer que as 99 são deixadas sozinhas, mas sim que se deve fazer todo o esforço para recuperar a perdida, é recuperar aquele que está perdido, aquele que está distante de Jesus. Somos as ovelhas, nós temos que ver esse capítulo da Bíblia como nossa vida. Se nós somos aquela ovelha que já estamos salvas, ou se nós somos aquela ovelha que necessita de cuidados, porque essa que estava perdida necessitava dos cuidados de Deus, necessitava ser trazida de volta. E naquele momento, a parábola da ovelha perdida também se encontra em Mateus. Lá expressa o amor que busco aqui e a alegria de encontrar. Porque no momento que Deus encontra aquela ovelha perdida, é uma alegria para ele, é uma satisfação para Deus. E isso acontece aqui na passagem, que quando ele fala, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha que se havia perdido. Quando aqui se fala, alegrai-vos comigo, é porque Deus quer ver o contentamento da família. Nós somos família, nós somos irmãos, nós somos uma só carne. Eu tenho certeza que na família, independente de qual seja, sempre existe alguém que tem aquela mania de dizer assim, aquela é a ovelha perdida, aquela é a ovelha negra. Gente, não existe ovelha negra. Só existe aquela ovelha que necessita muito mais dos cuidados de Deus do que aquelas que já estão achadas, do que aquela que já tem os cuidados de Deus. Então, nós temos que ser aquele bom pastor, nós temos que se espelhar naquele pastor que buscou pela ovelha, que cuidou, que tratou dos seus ferimentos. Quais são os ferimentos, irmãos? Os ferimentos da alma. Às vezes é um irmão que esteja depressivo, um irmão que esteja com enfermidade, um irmão que esteja na aflição, um irmão que esteja passando por um problema financeiro,
um problema familiar. Tudo isso é aquela ovelha que está perdida, que nós precisamos buscá-la, resgatá-la para a presença de Deus. Amém? Esse é o verdadeiro significado da ovelha perdida. Não é que a ovelha se perdeu e não acha o seu caminho. Assim somos nós. Nós nos perdemos, às vezes, no meio do caminho, irmãos. Muitas vezes nós estamos na presença de Deus, de repente nós se sentimos perdidos, não se sentimos mais na presença de Deus, não se sentimos mais amados por Deus. Aí é lançado sobre nossas vidas porque nós deixamos brechas abertas, nós deixamos espaço para o inimigo entrar. E o inimigo vem e lança a depressão, lança a ansiedade, lança a aflição, lança o medo. O medo é pecado, irmãos. Nós não temos que ter medo, nós temos que ter temor a Deus, mas nós não temos que ter medo. Porque nós temos que enfrentar todos os dias um leão. E para isso nós temos que ter a força de Jesus. E é através da busca constante de Deus sobre nossas vidas que nós vamos se tornar membro das 99 ovelhas. Quantos irmãos às vezes deixam de se voltar para os caminhos do Senhor, de se voltar para a sua congregação, com vergonha dos olhares daquelas 99 ovelhas que ficaram. É um exemplo que eu estou dando para vocês, irmãos e irmãs. Quantos muitas vezes deixam de se voltar para Deus, se voltarem para a sua congregação, de voltar a congregar, para ouvir a palavra. Porque você não está indo para a igreja, não é porque a igreja vai te salvar ou a placa da igreja. Não, e nada disso te salva. Você está indo para se fortalecer na palavra de Deus. Porque através da palavra, através do ouvir a palavra de Deus, é que nós vamos se fortalecer cada vez mais na fé. Mas aquela ovelha que se encontra perdida, às vezes se sente acuada, se sente oprimida, sente vergonha de colocar de novo os pés ali à frente do altar de Deus, preocupado com o que aquelas ovelhas que estão lá à espera critique, aponte o dedo. Que é isso, a realidade da vida do ser humano é essa. Quantas vezes eu digo isso para vocês por experiência própria, porque eu conheço pessoas que às vezes deixam de se voltar para o altar do Senhor. Ah, aquele irmão fica me olhando de cara feia, aquele irmão fica me criticando, ou aquele irmão fica falando de mim para outro irmão, que eu saí da igreja, que agora que eu saí da igreja que estou passando por dificuldade, eu resolvi voltar. Gente, não interessa qual foi a situação que te fez voltar para os caminhos do Senhor. Para Deus, o que importa para Ele é a sua vida, é a sua presença na casa dEle. Nós não temos que criticar ou que desfazer da igreja. Ela não salva. A placa da igreja também não salva. O nome da igreja também não nos salva. Mas ali, muitas vezes, nós encontramos refrigério com a palavra do Senhor. Porque naquele momento que você entra naquela casa, que você olha para o seu pastor quer dizer Deus, não é aquele homem que está lá na frente pregando, ele está sendo usado por Deus. Deus está falando com você através dele. É através dessa palavra, é através dessa mensagem, é através da oração, através da intercessão. Não olhe para os lados. Você não foi para a casa do Senhor para ficar olhando para os lados. Ah, aquela ali está me apontando o dedo. Ah, essa aqui está me criticando. Olha o modo que essa irmã me olha. Não interessa o que o irmão tem com você. Interessa o que você tem com Deus, o que você tem com o seu pastor. É esse o importante nas nossas vidas. Não existe o fato de nós olharmos para nós mesmos e falar, ah, eu não vou para a igreja hoje não vou lá não. Ah, chega lá, fulano vai ficar me olhando de cara feia, ou fulano vai ficar ali fofocando com o outro. Irmãos, quem está pecando é você, porque você está prestando atenção no defeito daquele que está ao seu lado. Preste atenção em você primeiro, tire as vendas dos seus olhos.
Quando nós tiramos a trava dos nossos olhos, nós passamos a nos enxergar por dentro. Porque Deus, ele não quer saber o que você fala. Ele quer sentir o que você sente. Porque muitos crentes hoje dizem que ama a Deus. Mas Deus sabe que aquela palavra que ele está falando é mentira. Porque Deus já sabe o que se passa no seu coração. Ah, hoje eu vou me entregar nos caminhos do Senhor. Hoje eu vou me libertar de todo o mal, porque eu vou estar na presença do Senhor. Será que realmente você vai estar na presença do Senhor? Ou você está fazendo aquilo ali para aparecer? Para mostrar para o irmão que agora, hoje eu vou me batizar, hoje eu vou entrar definitivamente na presença de Deus. Irmãos, nós não temos que mostrar nada para ninguém. O nosso projeto é com Deus. O nosso propósito é com Deus. Não é com o irmão, não é com o filho, não é com o pai, não é com mãe, não é com ninguém. Se nós não estivermos na presença de Deus, nada que nós queremos fazer em nossas vidas vai dar certo. Independente de ser na sua família ou fora da sua família, ou no seu trabalho ou na sua casa. Independente de onde você estiver, tudo que você fizer que não tiver Deus na frente, não prospera. Então, que nós venhamos entender essa palavra. A ovelha perdida significa aquele irmão que está distante. Vai atrás do seu irmão. Você está na igreja, está sentindo falta de um irmão que não está mais participando das reuniões, vai até ele. Faça como bom pastor. Dirija-se até o seu amigo, o seu irmão. Ah, você não gosta dele, não? Deus não está se importando com o seu sentimento se você gosta. Porque a partir do momento que Deus tocar no seu coração, independente de você gostar ou não, quando você perceber, você já amou aquele irmão. Então vai atrás, é as ovelhas que estão desgarradas, é as ovelhas que estão distantes. Nós precisamos ter mais amor ao próximo, nós precisamos ter mais empatia. Tá sentindo falta do irmão na igreja? Vai procurar saber o que aconteceu. Muitas vezes aquele irmão está doente, está enfermo. Mas aquele bom pastor não sabe, não foi atrás para saber. O irmão da igreja não foi atrás. Vamos procurar saber o que está acontecendo com nossos irmãos. Vamos procurar saber o que está acontecendo com os nossos jovens. Nossos jovens muitas vezes estão se distanciando da igreja e nós vamos lá ouvir a palavra e olhamos para aquele banco vazio. Em nenhum momento passa pelo nosso coração, poxa, o que está acontecendo? Vamos saber o que está acontecendo com os nossos jovens? É esse o significado da verdadeira ovelha perdida. As ovelhas perdidas são aqueles que estão distantes, são aqueles que estão afastados, são aqueles que estão deprimidos, depressivos, enfermos. É essas ovelhas que nós precisamos resgatar para Deus, é essas ovelhas que precisam ouvir a palavra. Amém? Vamos aqui no versículo 8, que é a moeda perdida. O qual mulher que tendo 10 dracmas de prata e perde uma dracma, não acende uma candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E quando acha, convoca as amigas vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha só, é uma mensagem atrás da outra. O significado daquela dracma perdida, irmãos. O que é que esse... Olha, irmãos, eu estou me arrepiando aqui. O significado da dracma perdida é aquela dracma que se perdeu no caminho e muitas vezes nós nem percebemos que ela se perdeu. Vamos dar um exemplo aqui. Às vezes você perde algo dentro da tua casa, aí vem na sua cabeça, oh meu Deus, eu tô com a minha mente tão vazia, eu tô com a minha mente tão ruim, que eu tô esquecendo até onde eu guardo minhas coisas. Irmãos, isso acontece comigo. Essa semana mesmo eu abri a boca para dizer isso. Meu Deus, eu tô com minha mente muito fraca. Onde eu tô guardando as coisas, eu tô esquecendo. De um dia para o outro, eu tô esquecendo. Irmãos, quem de vocês aí do outro lado não já aconteceu isso ou não acontece hoje? Acontece, irmãos.
Então, nós temos que ter o discernimento e a sabedoria. Nós temos que pedir a Deus esse discernimento e essa sabedoria. Aponta para algo de valor. A ovelha era valiosa e a moeda também é valiosa. As duas são semelhantes a uma alma perdida, que é aquela alma que está distante de Deus, é aquela alma que não está na presença de Deus. O evangelho que é Jesus Cristo, a nossa candeia é o evangelho que é Jesus Cristo. Ele, crucificado, pode... Perdão, irmãos, vou ler essa passagem aqui. Apenas a candeia, a luz. A luz significa o evangelho que é Jesus Cristo e ele crucificado. Pode encontrar a alma perdida. Devemos entender que nós não encontramos Cristo, ele nos encontrou. Deus já nos encontrou, há muito tempo. Mas, mesmo ele tendo nos encontrado, se nós não dermos a liberdade dele entrar em nossas vidas, ele não vai poder fazer nada. Deus não pode mudar a sua vida se você não der a permissão a ele. Deus, ele gosta de nos ouvir. Deus gosta de ouvir o que você tem a falar, porque a partir do momento do que sai da sua boca, ele vai saber se está saindo ou não do seu coração. Então, nós temos que entender que Deus, ele é amor, ele é sentimentos bons em nossas vidas. Nesse versículo, ele é muito semelhante, né, ao versículo 7. Digo-lhes que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Que é a mesma coisa que fala aqui no versículo 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Imagine a alegria que Deus não sente, como nosso pastor, quando nós nos arrependemos e se voltamos para ele. Como é a felicidade de Deus, a gratificação dele sentir a nossa gratidão por ele, quando nós se voltamos para ele. Nos céus tem festa, irmãos. Quando aquela ovelha, a dracma é achada, no céu há festas. Assim somos nós quando nós se voltamos para os caminhos do Senhor. Vocês não fazem ideia da festa que Deus faz com os anjos nos céus, pela nossa volta, pelo nosso encontro. Então tenha esse encontro com seu Deus. Acredite que ele tem tudo a fazer nas suas vidas. Quando nós estamos na presença dele, tudo ele pode fazer e transformar em nossas vidas. Olha a passagem do filho pródigo. E disse-lhe um homem, tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a minha parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a herança. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve uma grande fome naquela terra. E começou a padecer por necessidades. E foi-se achegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o enviou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava-lhe encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundâncias de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos seus jornaleiros. E levantando-se, pois, para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai. E se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra ti, pequei contra os céus, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa sua melhor roupas e vestimenta,
e pondo-lhes um anel na mão, e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-vos, comemos e alegremos. Porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se, e o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto da casa e ouviu as músicas e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhes o que era aquilo. E ele disse-lhes: Teu irmão veio, e o teu pai mandou matar-lhe um bezerro, porquanto o recebeu são e salvo. Então ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai lhe rogava que entrasse. Mas ele respondeu, disse ao pai: Eis que te sirvo tantos anos, nem sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me destes um cabrito para me alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, matar-lhes um bezerro cevado. E ele lhes disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. Irmãos, aqui vocês veem um pouquinho da inveja, né? Olha aqui, irmãos, ó. É Deus falando com vocês aí do outro lado. Que vocês possam receber essa mensagem, porque eu estou muito gratificada, eu estou sendo gratificada só de eu estar aqui lendo a palavra de Deus. Nesse capítulo da Bíblia já tem aqui um pouco da inveja, né? Um pouco da inveja do irmão. Só que aquele irmão que teve a inveja não tinha percebido que ele era uma das 99 ovelhas. Vamos voltar lá para o início, que foi a ovelha perdida. Esse irmão que estava junto com o pai todos os dias e que tudo que o pai tinha era dele, ele era a ovelha que fazia parte das 99. E aquele filho que foi recebido pelo pai, oh glória a Deus, aleluia Jesus, glória a Deus. Obrigada, Pai, obrigada, Senhor meu Deus. Que o Espírito Santo possa estar habitando nesse momento na casa de cada um de vocês, irmãos, porque ele está aqui. E aquele irmão que foi recebido pelo pai era aquela ovelha, a ovelha perdida, a ovelha desgarrada. Era aquela ovelha que desistiu de tudo, até mesmo de Deus, para viver somente por ele e para ele mesmo, para si próprio. E é isso que acontece conosco, irmãos, quando nós dependemos de nós mesmos. Nós somos infelizes. Nós podemos até ter a felicidade, nós podemos até ter algo que nos alegra, que nos santifica ou que nos fazem confortavelmente. Mas é momentâneo. Aquilo ali é passageiro. Ele não dura. Assim como foi esse filho. Quando ele se viu com os bens do pai dele em mãos, que ali ele gastou, ali ele bebeu, ali ele curtiu meretrizes, ali ele fez tudo o que ele tinha vontade. Para ele estava sendo o filho mais feliz, o ser humano mais satisfatório do mundo. Mas chega um momento, irmão, que aquela felicidade acaba. Por que aquela felicidade acaba? Porque o dinheiro acaba. Aqueles bens acabaram, ele simplesmente destruiu tudo que o pai dele tinha dado a ele. Ele quis, o pai deu. Ele pediu, o pai permitiu. Quem é o pai? É Deus. Deus permite que você caia. Deus permite que você se afaste. Para ver até onde você vai, irmãos. Deus deixa. Deus vai dando corda. Deus vai deixando você curtir, sorrir, se alegrar, viver a vida no mundo aí fora. Mas Deus não solta a corda. Entenda isso, que Deus ele não solta a corda. Ele segura. Ele vai segurando. Aí chega uma hora que você vai se enforcar
corda e você vai querer voltar para trás. E aí é nesse momento que Deus está te aguardando, que Deus está te esperando. Assim foi o pai do filho pródigo. Ele estava aguardando pelo filho. Uma hora aquele filho ia voltar. Uma hora ele tinha certeza que aquilo tudo que estava nas mãos do filho ia acabar. E ele ia voltar para o pai. Ele teria que voltar para o pai. Quem é o pai, irmãos? Irmãs, é Deus. Ele está a todo tempo nos aguardando, ele está esperando você voltar, ele está esperando você se redimir, ele está esperando você se arrepender, para que ele possa fazer algo novo na sua vida, como ele fez na vida daquela ovelha perdida. Olha que tem uma passagem na Bíblia que fala que ele precisou quebrar uma das patinhas da ovelha. Mas não é porque Deus é ruim, não é porque Deus é covarde. É porque ele sabia que ele precisava fazer com que aquela ovelha sentisse a dor. Que quando ela inventasse de se levantar para sair, para novamente sair de perto do pastor, ela sentisse aquela dor terrível. Que quando ela sentisse aquela dor, o que ela ia fazer? Ela ia, se acalmar. Ela ia sossegar. Ela ia quietar no cantinho, no bando dela. E cada vez que ela pensasse em sair, ela saberia que ela ia sentir aquela dor, então ela não ia mais. Ela ia deixar de ser aquela ovelha desgarrada, ela ia deixar de ser aquela ovelha perdida, irmãos. Assim somos nós. Coloque essa palavra como se fosse na vida de vocês. A partir do momento que você se afasta de Deus, você se torna uma dracma perdida, você se torna uma ovelha perdida, você se torna um filho pródigo. Esse filho, ele precisou passar fome, ele precisou passar necessidade. Ele chegou a um ponto de estar cuidando dos porcos. E no momento que ele estava cuidando dos porcos, ele sentiu fome, ele sentiu desejo de comer as bolotas do porco. Se ele sentiu esse desejo, foi porque Deus permitiu. Porque ele tinha que se lembrar que na casa do pai ele tinha tudo. Todos os tesouros que ele precisava estavam na casa do pai. Era o alimento diário. Não ia passar fome, não ia passar necessidade, não ia passar frio. Ele ia ter tudo o que ele precisava. E era ali, na casa do pai, a casa do pai. Olha essa palavra, irmãos, está falando a casa do pai. Onde é a casa do pai, irmãos? É a casa de Deus. A igreja existe? Sim, vai chegar um momento nas nossas vidas que nós não vamos mais poder entrar no templo de Deus. Pense bem nisso, porque hoje nós estamos tendo a oportunidade de entrar na casa de Deus para santificar, para orar, para buscar, para interceder e ter união com as outras ovelhas. Ali se juntam as ovelhas e ali o pastor fala. É esse o significado da verdadeira igreja. Não significa que aquelas 4 paredes vai te salvar, como eu já te falei anteriormente. Não significa que a placa da igreja vai te salvar. Não. Significa a união. Deus precisa ver a união entre os irmãos. E aquela união está ali, dentro da igreja. Quando cada um vai entrando, vai se assentando e vai esperando para se alimentar. Porque a palavra de Deus é alimento em nossas vidas. Voltando ao filho pródigo, quando ele se deu fé que ele tinha um pai, que tratava até mesmo os seus jornaleiros, né? Vamos dizer assim, que eram os seus empregados, né? Que hoje existe, né? Aquela pessoa que tem o seu subordinado, que é a sua empregada, né? A sua secretária do lar, que a gente não fala mais empregada, né, irmãos? A gente fala secretária do lar. Todos têm alguém que ajude. E nós, como patrão e patroa, nós temos que fazer o bem por aquela pessoa que está nos ajudando, porque assim como nós precisamos dela, elas precisam de nós. Então, nós temos que ser semelhante a Deus, ter comunhão com o nosso irmão.
Assim como ele percebeu que o pai dele era capaz de fazer tantas maravilhas por pessoas que não tinham nada a ver como filho, ele imaginou, se ele faz isso com as pessoas que não são filhos dele, eu tenho certeza que ele fará comigo novamente, porque eu sou filho, carne da carne, sangue do sangue dele. Então foi quando ele resolveu se voltar novamente para a casa do pai. Quando ele se voltou para a casa do pai, antes mesmo dele enxergar o pai dele já tinha o enxergado e já tinha corrido até ele, o abraçou, o vestiu, o calçou e o alimentou. É assim que Deus faz conosco. Quando nós se voltamos para a presença dele, ele nos alimenta, ele nos veste, ele nos calça e ele nos dá a santificação. Ele nos dá o refrigério. E foi isso que esse pai fez para o filho. Aquela aflição que ele estava passando lá no mundo, lá fora, porque por desobediência ao pai, ele precisou passar pelo sofrimento, ele precisou passar pela aflição, ele precisou passar pela fome. Ele precisou sentir fome, frio, sede, para perceber que todos esses alimentos ele encontraria no Pai. E o Pai é nosso Deus, é o significado que é o nosso Pai. É só nele que nós encontramos o verdadeiro alimento. Matamos nossa sede, matamos nosso frio e nos protegemos através dele, porque ele envia os seus anjos sobre nossas vidas, sobre nossas casas, sobre os nossos familiares, irmãos. Deus, ele é tão misericordioso que nós não somos consumidos através da sua misericórdia. E ainda assim, quando o pai fez tudo isso ao seu filho, teve o irmão que se levantou, que é o quê? É o significado do inimigo que lança a inveja. Se levantou e pensou assim, poxa, eu vivo há tantos anos com meu pai, o único que não o abandonou, o único que está presente, que está todo o tempo na presença do pai, que estou ao lado do pai, que estou ajudando o pai, fazendo a obra do pai. Olha só, vão entendendo essas palavras. A obra do pai, trabalhando para o pai, vivendo na presença do pai, e ele nunca fez uma festa para mim. Só que vocês têm que entender o seguinte, quando nós estamos na presença, do lado, fazendo a obra, levando a mensagem, quando nós estamos na presença de Deus verdadeiramente, nós temos que entender e começar a enxergar também as bondades de Deus sobre nossas vidas. Porque se nós estamos vivos, se nós estamos respirando, andando, falando, enxergando, se estamos passando por tudo isso, e fora que nós temos livramentos todos os dias, irmãos. Se nós pararmos para pensar, nós não vemos, mas nós estamos sendo libertos através da presença de Deus em nossas vidas. E assim era esse filho. Ele tinha libertação, ele tinha toda a liberdade do mundo. Só que às vezes, por ele ter aquele pudor, né? Ele era um filho que não queria magoar o pai, não queria pedir. Ele achava que ele não tinha direito, ele achava que não podia fazer nada, ele achava que não tinha também o direito de ter um cordeiro, um carneiro, né? Não podia fazer uma festa para os amigos, não podia se divertir, porque ele tinha medo de magoar o pai. Assim somos nós, às vezes a gente fica com medo de se abrir para o pai. A gente fica com medo de pedir para Deus o que nós necessitamos. Nós não temos que ter medo, porque Deus nos dá a ousadia de falar com ele, a permissão de falar com ele, porque Deus está a todo momento do nosso lado. Deus está a todo momento nos vigiando, nos cuidando, nos tratando, irmãos. Se hoje você veste, você calça, você come, você respira, você trabalha, tudo é permissão de Deus.
Olha aí o exemplo aí desse cantor, esse cantor gospel. Há 2 meses ele teve um filhinho, né? Ou é uma filhinha, não sei bem. E ele estava, né, na presença de Deus ali, ele estava louvando, fazendo o show dele numa congregação. Mas ele não sabia que ali seria seu último dia. Nós não sabemos, irmãos. Nós temos que entender que hoje nós estamos vivos, mas nós não sabemos o que pode acontecer daqui para a noite. Ainda tem muito tempo, muita hora. É Deus que comanda nossas vidas. Irmãos, irmãs, vocês aí do outro lado têm que entender que Deus é que comanda nossas vidas, que Deus é que permite nos viver, é Deus que permite que nós temos a companhia da família, e é Deus que nos permite buscar por cada ovelha perdida. Quando, aqui dizendo, é possível que uma ovelha e a moeda representa-se os gentios que eram muito procurados por serem desamparados. O prodígio representa o judeu, que não era muito procurado, mas teve que ir por decisão própria, como acontecerá na segunda vinda. Será tratado como povo judeu, embora seja óbvio que por todo aplicado a qualquer a todos. Era típico da lei romana naquela época. Pelo uso do pronome eles, parece que havia certas quantidades. Garantida a lei para cada um. O mais jovem tomou a sua e partiu. Isso quer dizer que quando aquele jovem decidiu pegar a sua parte da herança, ele teve que partir, que ele não podia pegar a parte da herança e continuar usufruindo da herança do outro filho. Diz respeito à herança que ele, na verdade, não havia obtido, mas recebido. Porque existe a herança recebida e a herança, como é que fala? Obtida, que é após morte, né? Aquela que nós obtém quando o ente querido morre e deixa uma herança para nós. Ele obteve em vida, então ele recebeu gratuitamente por causa do relacionamento com seu pai. O filho pecou, estando ainda na casa do pai, pecou no momento em que desejou os bens, né? Que ele já começou a pecar dentro da casa do próprio pai, na companhia dele, e foram necessários apenas alguns dias para que se encontrasse numa terra longínqua. A apostasia começa no coração e muito depressa coloca aos pés com os porcos. O pecado levará mais longe do que você quer ir, e lhe custará mais do que você pode pagar. Isso é verdade, irmãos. Muitas vezes o pecado, a gente acha que a gente vai chegar só até certo ponto, quando a gente pensa que não, a gente já passou dos limites. E quando a gente passa dos limites, aí vem o castigo. É aonde vem o choro, vem o sofrimento, vem a aflição. Satanás não reabastece, ele só usa e abusa. Que é isso que Satanás faz conosco. Ele nos usa, ele abusa, ele faz o que bem entender das nossas vidas quando nós estamos no pecado. No final, a fome sobreviverá ao crente obstinado. Quando nós somos obstinados, quando nós estamos na presença de Deus, nós vencemos qualquer fome. Essa foi a primeira vez em que sua vida que ele havia vivenciado uma situação difícil como essa. Ele sempre havia tido abundâncias na casa do pai, mas agora sua carência apenas aumentava. As palavras se achegou significam que ele insistiu para um entregador relutante o admitisse. Em resumo, ele foi reduzido a mendigar. Representava a tarefa mais degradante de um judeu poderia desempenhar. Quer dizer que ele não apenas alimentava os porcos, mas também se obrigava a comer o que eles comiam também. Da altura em que se encontrava, ele havia caído assim tão baixo. No campo do diabo não é nada de graça. Tudo tem que ser comprado, e comprado com um terrível preço. Muitas vezes você paga até mesmo com a sua própria vida, irmãos. Nós temos que entender que nada do diabo é de graça. Tudo vem com um preço. E muitas vezes esse preço ele vem tão alto que acaba levando a sua vida junto. Admitiu completamente o que ele era e onde estava. Muitos têm comprado a mentira de Satanás de querer viver para Deus ou privar de muitas coisas boas que
nada poderia estar mais longe da verdade. Embora a ilustração falasse no sentido físico, a lição espiritual que ela comunica diz respeito à alma do homem, que tem sede do Senhor e que só pode ser saciada pelo Senhor e nunca por coisas mundanas. Nada no mundo aí fora pode substituir o amor de Deus sobre nossas vidas. O primeiro passo à alma penitente, até que esse passo seja dado, o fato de ser dado, conta da sua necessidade. Nada pode fazer a expressão levantar-me-ei, nos diz que o caminho para Deus é sempre ascendente, enquanto para Satanás é sempre descendente, é cair. O jovem não alegou circunstâncias anuantes, não jogou a culpa em outros, nem alegou que havia sido injustos com ele. Ele colocou a culpa diretamente no seu devido lugar, em si mesmo. Deus sempre exige a confissão do pecado. É quando nós nos livramos do todo pecado, é quando nós confessamos a Deus o nosso pecado. Nós não culpamos ninguém pelo nosso pecado. O pecado vem de nós, então nós temos que ter uma comunhão com Deus e pedir perdão para Ele por todas as coisas que possam ter acontecido ou feito, ou nós mesmos feito em nossas vidas. Nós temos que pedir perdão, nós temos que perdoar e aprender a receber o perdão. O jovem não alegou. Apresenta a segunda exigência, admitiu ser indigno. A posição de humildade que é necessária, no entanto, Deus nunca recebeu ninguém como tal. Em outras palavras, ele nunca converterá um filho num empregado. Qualquer pessoa pode fazer isso e assim o desejar. O pai estava ansiosamente esperando. O Senhor sempre tem compaixão. A única ocasião da Bíblia de Deus correndo, e isso para dar as boas-vindas a uma alma perdida na sua volta ao lar. É o que espera todo pecador que vai ao Senhor. O jovem chegou até esse ponto e ele tinha a intenção de continuar, como o versículo 19. Fazer-me como um dos seus jornaleiros, mas o pai o interrompeu. A graça correu para beijar o prodígio em farrapos, e a justiça o apressou para vesti-lo com manto, e o manto era o de 2 Coríntios 5:21, viu, irmãos? Lembre aí para vocês ir lá e buscar a palavra. O anel fala que era cartão de crédito atual. O anel levava o timbre da casa do seu pai. Isso indica posse, para que os escravos não usavam sapatos. Todas essas coisas foram fornecidas a ele, declarava sua condição de filho aos servos que não eram vestidos nem festejados nesse modo. Vamos ali para nós meditar. Vamos ao irmão dele, né? E é assombroso que estivesse ocorrendo algo dessa magnitude e ele não sabia de nada. A razão será óbvia dentro de um pouco. Revela a celebração que acontece no céu pela salvação das almas e deveria ocorrer também na terra, entre os crentes. No entanto, na maior parte do tempo, a alegria e a energia são desperdiçadas em outras ocupações. Mostra a verdadeira natureza do coração e porque ele não sabia o que estava acontecendo, o irmão mais velho retrata o fariseu. Ele não entendia a alegria do pai nem participava dela. Revela a rebelião. Jesus disse aos escribas e os fariseus não entrariam no céu e eles tentariam não deixar que outros entrassem. Revela Jesus fazendo um convite aos escribas e aos fariseus. Mas como nesse caso, em vão, a paciência que ele tinha, mostrado com o pródigo. Ele a demonstra com os rebeldes também, assim é o nosso Pai Celestial. Será uma resposta totalmente diferente do seu irmão mais novo. Foi dito na esfera do mérito, ele pensava dessa maneira, porque não tinha nenhum relacionamento com o pai. Por consequente, ele era só um trabalho. Ele servia por todos os motivos errados. Hipocrisia, ele declarou ter obedecido perfeitamente. Ele queria a alegria por todos os motivos incorretos. Isso mostra que moralmente estava tão perdido para seu pai como havia estado seu irmão mais novo. Foi quando o irmão mais velho
não percebia que ele próprio não tinha intimidade com o Pai. Como eu falei com vocês, nós temos que ter essa intimidade com o Pai, para que o Pai possa a todo momento estar festejando junto conosco. Agora, retrata o renegado qualquer relacionamento com seu irmão mais novo. A hipocrisia sempre se sente assim. As suas palavras, frases. Você nunca me deste um cabrito para alegrar-me, e este teu filho que desperdiçou tudo com meretrizes, mostraram o ódio do seu coração ao seu pai e ao seu irmão. Ele já estava pecando quando ele demonstrou o ódio que ele teve quando viu o pai dele ajudando o seu irmão, que fez o que fez, né? É a proclamação da autojustiça, que não pode conceber uma coisa desse tipo. Em vez de alegrar-se ao irmão mais novo, deveria ser castigado. E com severidade. Ou pelo menos era o que o irmão mais velho pensava, não entendendo a graça. Essa é a atitude, infelizmente, da maioria dos cristãos de hoje. Realmente, muitos cristãos hoje, ao invés de desejar o bem, só desejam o mal. Quando vê que um irmão pecou, ao invés de ir lá e ajudar para que ele não peque mais, eles fazem com que ele se revolte e peque muito mais. Nós não devemos ser assim. De fato, diz que ele realmente não tinha tomado parte dessas riquezas, embora fossem suas, bastando apenas pedir. Ele tinha tentado obtê-las, o que era desnecessário e realmente inaceitável. Ele não havia entendido realmente o significado da salvação, necessário. Morto em transgressão e pecado. Veio a Cristo quando ele reviveu. Tinha perdido e foi achado. É o sacrifício do bezerro imaculado era necessário antes que pudesse desfrutar da festa. Se o pródigo tivesse rejeitado as vestes e reivindicado o direito de entrar na casa do pai, em vez de ter seus farrapos e nudez, ele, como Caim, teria sido rejeitado, mas o seu arrependimento foi verdadeiro e então ele aceitou essas dádivas que asseguram a pureza, a perpetuidade, a posição e a provisão. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente diante de Cristo, nós temos todos esses privilégios que o filho pródigo teve. Nós somos vestidos, calçados e revestidos com Deus. Nós temos toda a honra e toda a glória na presença dele. Irmãos, que vocês possam refletir através dessas 3 palavras que eu deixei para vocês, que são 3 em 1. São 3 palavras que se tornam apenas uma, que é sobre o filho pródigo, sobre a moeda perdida e sobre a ovelha perdida. Quando nós se perdemos pelo meio do caminho, nós tentamos de tudo se voltar para o mesmo caminho que nós saímos. Mas como nós estamos cegos na fé, como nós estamos fracos, nossa alma está cada vez mais tentada pelo inimigo, nós temos que fazer como o bom pastor. Vamos deixar aquelas 99 ovelhas, aquelas 99 vidas que já estão salvas, guardadas em segurança, e vamos atrás daquela que está perdida, que é aquela que está sofrendo, chorando, em aflição, passando por enfermidade, passando por problemas. Então, que nós possamos orar, interceder por vidas, interceder pelos casamentos destruídos, interceder pelos filhos que estão fora de casa, interceder pelos moradores de rua, interceder, irmãos, por todos. Vamos orar? Vamos interceder um pouco pelas ovelhas que andam perdidas aí pelo esse mundo afora, porque existe, irmãos, muitas ovelhas perdidas que precisam ser achadas e resgatadas para que Deus possa cumprir suas promessas na vida deles. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por essa palavra, meu Deus, grandemente. Agradeço pela presença do Espírito Santo aqui ao meu lado, meu Pai. Que o Senhor possa cada vez mais me usar, Senhor, meu Deus, para falar com seus filhos. Que essas 3 palavras, Senhor, meu Deus, venham refletir sobre a mente dela, sobre o coração. E que seja plantada a semente, Pai, a semente da misericórdia, a semente da empatia, a semente, meu Pai, do amor, da prevenção. Que eles possam, Senhor, meu Deus, interceder pelos seus filhos, pelos seus familiares, entes queridos, vizinhos,
por todos aqueles que precisam, papai querido, ser achados, meu Deus, aqueles que estão perdidos pela beira dos caminhos, aqueles que estão parados, que estão sentados, Pai, aqueles que não conseguem mais andar, aqueles que não conseguem mais ouvir, enxergar, meu Deus. Que o Senhor possa levar providência na vida deles, Pai. Entra, Senhor, meu Deus, na casa de cada filho seu, vai levando refrigério, vai levando renovo, vai levando transformação, Pai. Senhor, meu Deus, vai visitando, Senhor, meu Deus, a cada alma que aqui se encontra neste canal, ouvindo esta palavra, orando junto comigo, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, meu Deus, transformar a vida deles, assim como foi o filho pródigo, assim como foi a ovelha perdida e assim como achou aquela moeda, aquela dracma perdida, Pai. Que nós não venhamos ser perdidos pelo meio do caminho, Pai, e permanecer, mas que nós venhamos ter forças para se voltar para o mesmo caminho que nós saímos, Pai, para a sua presença, meu Deus. Porque nós sabemos que só através de Ti, através de estar, Senhor, meu Deus, na sua presença, nós teremos a salvação, nós teremos renovo, libertação. Que o Senhor possa guardar cada um, Pai. Vai visitando a casa deles, vai acampando os seus anjos, Pai, sobre a casa deles. Vai levando, Senhor, refrigério para a alma, libertação, cura, renovo, Pai. Senhor, meu Deus, vai guardando, Senhor, meu Deus, vai livrando de toda pedra de tropeço, todo impedimento, todo laço satânico. Vai libertando seus filhos de todas setas, todos os dardos inflamados, Pai, lançado pelo inimigo, Senhor. Que eles venham fechar todas as brechas, Pai. Que eles venham tampar todos os buracos, Pai, para que o inimigo não venha penetrar na vida deles e fazer destruição, Pai. Porque o inimigo só veio para matar, roubar e destruir. Então, que nós possamos te conhecer, ter uma intimidade contigo, porque é assim que o Senhor espera por nós, assim como aquele pai, Senhor, esperou tanto tempo pelo seu filho pródigo, seu filho que se perdeu pelo mundo, Pai. Assim é o Senhor esperando por nós. O Senhor nunca desiste, Pai, para que nós possamos estar voltado para os seus caminhos. Pai, me perdoa por todas as minhas ofensas, perdoa, Pai, pelas minhas atitudes, pelos meus pensamentos. Me perdoa, meu Pai, se um dia eu pequei, Pai. Eu entrego nas suas mãos, Pai, todos os meus pecados, Pai. Eu peço perdão, Senhor, por todas as coisas feias que eu já tenha feito, Pai. Por todas as pessoas, Pai, que eu tenha feito sofrer. Eu peço perdão, Pai. Eu peço perdão, Senhor, meu Deus, por ter agido mal na vida das pessoas, Pai. Por ter interferido em casamentos, interferido em família, Pai. Eu peço perdão, meu Pai. E eu não tenho vergonha de estar aqui na sua presença, Pai, te pedindo esse perdão, Pai. Eu peço perdão, Senhor, meu Deus, por todas as transgressões que eu tenha feito na minha vida passada, Pai. Eu tenho vergonha, Pai, do meu passado. Eu tenho vergonha de tudo que eu tenho feito, Pai. Mas eu sei que o Senhor é um Pai de misericórdia, o Senhor é um Deus de poder, que pode mudar e transformar o meu destino, Pai. Desde então eu te peço perdão, Pai. E peço, Senhor, meu Deus, que o Senhor possa me perdoar, Pai, de todas as ações da minha vida. Pai, eu venho te agradecer, Pai, por todos os livramentos que o Senhor tem me dado aos meus filhos e familiares. Agradecer pela cura, pela salvação, pelo renovo, pela libertação, Pai, da minha família. Que o Senhor possa continuar trabalhando, Pai, dentro da minha família, que ainda existe pessoas perdidas, Pai. Ainda existe dracmas, filhos pródigos, ainda existe ovelhas perdidas na minha família, Pai. E eu te peço que o Senhor possa entrar com o seu mover, como meu pastor, o Senhor será o pastor de cada um deles, Pai. Se for preciso tocar, toca, Pai. Se for preciso, Senhor, meu Deus, faça a sua vontade. Assim eu peço pela minha vida e peço pela vida de cada um que aqui se encontra, Pai. Quantos estão aí lutando pelos seus familiares, Pai? Estão orando pelos seus filhos, intercedendo, Senhor, meu Deus, por vidas. Pai, visita os hospitais, visita os asilos, os orfanatos, visita os presídios femininos e masculinos. Visita, Pai, os presidentes, os governadores. Visita todos os governos, Pai. Vai fazendo a sua obra, vai fazendo a sua vontade na vida deles, Pai. Em nome do Pai, Senhor, meu Deus, do Filho e do Espírito Santo. Pai, eu peço que o Senhor vá de encontro, meu Deus, aquelas nações que estão em guerra. Vai, Senhor, meu Deus, curando, Pai,
Jerusalém, curando Israel. Vai lá, Senhor meu Deus, naquela nação da Palestina, Pai. Nós sabemos, Pai, que existem muitos inimigos, mas que o Senhor possa, Senhor, transformar a vida de cada um deles, Pai. Vai salvando vidas, Pai. Quantos estão sendo ceifados neste momento, Pai? Quantas famílias estão chorando pelos seus entes queridos? Quantas famílias estão chorando pelos seus filhos, pelos seus pais? Ô, Pai querido, tenha misericórdia, Senhor, meu Deus, das nossas vidas. Tenha misericórdia, Senhor, meu Deus, de tudo que venha a ser lançado, Pai, sobre nossas vidas. Vai tirando toda pedra de tropeço, toda depressão. Vai tirando toda ansiedade, toda síndrome do pânico, Pai. Vai tocando no corpo dos teus filhos, Pai. Vai sarando órgãos, vai sarando, Senhor, meu Deus, o sangue, a pele, os ossos. Vai sarando, Senhor, meu Deus, desde as pontas dos pés aos fios de cabelo da cabeça, Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, entra com a cura, Senhor, entra com a salvação e com o renovo, Pai. Entra, Senhor Deus, com as suas providências no celeiro dos teus filhos, não deixando faltar o alimento de cada dia, Pai. Nós sabemos que estamos chegando ao fim de 2023, Pai. Que eles venham concretizar seus sonhos, que eles venham concretizar, Senhor, meu Deus, as vontades que seja permitida através de Ti, Pai. Aquele que sonha com a casa própria, aquele que sonha, Senhor meu Deus, com o filho liberto das drogas, da prostituição, que sejam libertos da bebida, Pai. Vai entrando, Senhor, na vida daqueles jovens, meu Pai, que se encontram no alcoolismo, Pai. Vai livrando aqueles jovens que estão no mundo das drogas, Pai, que estão traficando, Pai. Vai tirando os seus filhos desse mundo perdido, Pai. Desse mundo que só causa desavença, Pai. Desse mundo que só causa horror, meu Deus. Vai limpando os seus filhos, vai protegendo os seus filhos da maldade humana, Senhor, meu Deus. Cuida das nossas crianças, Senhor, essas crianças que estão à mercê dos seus próprios pais, Pai. Que muitos não podem mais confiar nem mesmo nos seus próprios pais, nos seus familiares, Pai. Vai cuidando dessa criança que sofre, dessas crianças que é espancada, dessas crianças que estão sendo ceifadas, Pai, nos seus leitos, Pai, aonde elas tinham que ter mais confiança, onde elas tinham que ter mais segurança, Pai, elas estão sendo sofridas, elas estão sendo maltratadas, Pai. Vai cuidando das suas crianças, meu Deus. Vai levando transformação na vida dos teus filhos, Pai. Vai tirando, Pai, toda a maldição da vida dos teus filhos, Pai. Quantas crianças que estão dentro dos seus leitos familiares, meu Pai, não tem mais sossego, não tem mais paz. Vai cuidando dos nossos jovens, Pai, que estão sendo estuprados dentro das suas próprias casas, dos seus familiares. Vai cuidando daquelas crianças que saem para a rua para ir estudar, para trabalhar, para ajudar seus pais, Senhor meu Deus. Livra eles do assaltante, do estuprador. Livra eles da morte, meu Deus. Entra na casa, Pai, dos meus vizinhos, Pai. Vai tocando no coração deles, vai tirando toda a maldade do coração, vai tirando toda a sujeira da mente, meu Deus. Vai reconciliando casais, Pai. Vai entrando na vida dos casamentos, Pai, que estão sendo destruídos pelo inimigo, pela penina, Pai. Vai libertando esses casais, Senhor, meu Deus, toda maldição hereditária, toda maldição lançada. Senhor, vai jogando por terra toda macumba, toda feitiçaria, Pai. Vai tirando, Senhor, meu Deus, todos os trabalhos feitos em encruzilhadas, em cachoeiras, nos mares. Vai tirando todos os trabalhos feitos, Senhor, meu Deus, nos centros de macumba, Senhor, meu Deus. Vai retirando, Senhor, meu Deus, toda macumba, Pai, dos alimentos oferecidos aos seus filhos. Vai tirando, Senhor, meu Deus, toda a obra de magia negra, Pai, do corpo dos teus filhos, dos membros dos teus filhos, Pai. Vai entrando na casa daqueles que estão sendo lançados macumba, Pai. Vai repreendendo, vai jogando por terra, vai queimando toda macumba, todo o trabalho feito, toda feitiçaria, toda maldade humana, Pai, lançada sobre a vida dos teus filhos, Pai. Porque eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio nesse Deus que faz milagres, que liberta, que transforma, Pai. Oh, meu Deus, vai entrando na mente dos jovens, Pai, que estão se distanciando da sua presença, Pai. Que eles possam entender, Pai, que o Senhor é o Pai deles, que está aguardando por eles, Pai, a todo momento. Traz eles de volta, Pai.
Se for preciso tocar para que eles sintam, Senhor meu Deus, que só na sua presença eles têm a cura, eles têm a salvação, eles têm o renovo, que o Senhor possa, Senhor meu Deus, tocar. Porque nós sabemos, Pai, que através da sua misericórdia que nós não somos consumidos neste mundo miserável que nós vivemos, Senhor. Ô, Pai querido, sara nossa terra, sara nossa nação, sara nosso mundo. Visita os hospitais, Pai. Vai lá naqueles leitos das UTIs. Vai lá, Senhor meu Deus, naqueles quartos onde existe um acamado, Pai. Precisando da cura, precisando da libertação. Que muitos estão ali, Pai. Não apenas, Pai, com uma doença carnal, Senhor meu Deus, mas muitos se encontram ali naquele local, Pai, com as doenças espirituais, Senhor meu Deus. Então, acampa seus anjos em cada leito, Pai. Acampa seus anjos, meu Deus, nos leitos da UTIs, que nós sabemos que muitos ali estão sendo enfeitiçados, estão sendo condenados, Pai, pela boca de alguém. Vai repreendendo, Pai, todo o mal, que o seu fogo santo venha queimar toda maldição, toda macumba, todo trabalho feito, Pai, na vida dos teus filhos, Pai. Vai abençoando o trabalho dos teus filhos, vai abençoando a casa, a família. Vai visitando os empregos dos teus filhos. Abre portas de emprego, Pai, onde houver um desempregado, Pai. Abre portas, Pai. Vai levando providência, Senhor, meu Deus, aqueles que necessitam, Senhor, de uma ajuda, Pai. Levanta homens e mulheres, Pai, para fazer a sua obra. Levanta homens e mulheres, Pai, para levar o alimento a quem precisa, Senhor, meu Deus. Abençoa, Pai, todas as igrejas, independente de religião. Abençoa, Senhor, meu Deus, as suas ovelhas, Pai, porque todos nós somos suas ovelhas, Pai. E nós precisamos estar na sua presença, Pai. Nós precisamos se voltar para ti enquanto é tempo, porque nós temos a oportunidade, Senhor, meu Deus, de te adorar, te exaltar e te honrar. Guarda, Pai, a vida dos teus filhos, que cada um deles, Pai, possam ter testemunhos, Pai, para contar, mesmo que não seja para eu saber, meu Deus, que estou aqui lançando a sua palavra, mas que eles tenham testemunho para chegar no altar da igreja que eles frequentam, Pai, e contar um grande testemunho de vida, Pai. Que eles venham se alegrar na sua presença, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te agradeço, Pai, por esse dia. Eu te agradeço por estar aqui, Pai, na sua presença. Eu te agradeço, Pai, por estar transmitindo a sua mensagem ao mundo, Pai. E que o Senhor possa continuar me usando, Pai. Eis-me aqui para fazer a sua obra, para fazer a sua vontade, Pai. Que o Senhor possa continuar tendo misericórdia de cada filho seu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos orar. Vamos ler o Salmo 23, irmãos, junto comigo, para que nós possamos entender sempre que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Só Ele pode nos renovar, só Ele pode nos transformar e nos fazer digno de toda honra e toda glória na presença dEle. Amém? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelos caminhos da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e na casa do Senhor habitarei por longos dias. Amém? Nunca se esqueça, irmãos, que o Senhor é o seu pastor. Deus é o seu pastor. Jesus é o seu pastor. E nada nessa vida vai te faltar. Somente creia e acredite que todas as suas causas que vocês colocarem nas mãos dele, na hora certa, ele trará resposta, irmãos. Não tenha dúvida, não tenha pressa. Seja manso de coração. Tenha paciência, que na hora certa ele vai te entregar a sua bênção. Na hora certa ele vai te libertar. Libertará seus filhos, libertará seu esposo, sua esposa. Vai libertar a sua família. Porque Deus quer almas. Deus não quer se distanciar delas. O inimigo está aí,
ao derredor de nossas vidas, tentando nos destruir. Mas quando nós estamos na presença de Deus, nada vem para nos destruir. Nada vem para nos tirar da presença de Deus. Amém? Que vocês possam compartilhar, que vocês possam se inscrever nesse canal. Ative o joinha, me ajude. Que quanto mais curtição eu receber, mais o YouTube vai perceber que eu estou enviando as palavras verdadeiras, que eu estou fazendo algo bom para a humanidade. Que vocês possam se inscrever nesse canal. Ative aí o joinha para me ajudar. Compartilhe essa mensagem para os seus familiares. E quando vocês quiserem, deixe seus comentários. Escreva seus nomes nos comentários, que eu estarei orando pela vida de cada um de vocês. Estarei intercedendo pela vida de vocês, amém? Fiquem todos na paz do Senhor.